Meus amigos, chegamos na última aula de 2020, praticamente às vésperas do Natal. E olha, prometo que hoje eu não vou judiar de vocês, tá bom? A aula deve ser bastante tranquila. Nós continuaremos falando de estruturas de repetição. Aliás, em nosso encontro passado, eu antecipei a vocês que a linguagem C Sharp tem três tipos de laços de repetição: os laços for, while e do while. Os laços do tipo for já foram explorados por nós na semana passada. Então, hoje, nós vamos falar a respeito dos laços do tipo while e do while. E hoje, a nossa missão, ela será facilitada. Por quê? Porque, afinal de contas, você já sabe o que é uma estrutura de repetição. Você já sabe a utilidade da mesma e você até já tem alguns exemplos de situação aonde um laço de repetição nos é muito útil, nos poupa muito trabalho. Esse conhecimento, ele vem da aula da semana passada, aonde implementamos os laços na forma de um for. Hoje nós vamos fazê-lo na forma de while e de do while. Então, meus amigos, vamos lá, vamos começar. Bem, creio que esse programa te seja muito familiar. Com ele, começamos nossa aula de semana passada. É o programa que calcula a tabuada de um número qualquer que eu deseje. E, na verdade, essa já é a segunda versão do programa, ou seja, aquela que usava o laço for. Bom, quando eu pressiono o botão calcular a tabuada, eu resgatava o valor digitado no text box 1 dentro da variável tabuada. E aí iniciava um for, controlado pela variável i. Variável esta que começava com 1 e seria repetida enquanto i fosse menor do que 11, porque originalmente eu queria até a tabuada de 1 a 10. E a cada passagem, a cada iteração desse laço, eu somava 1 em i. E dentro do laço, que eu lembro só pode conter um comando, portanto, o abre e fecha chaves, eu calculava o novo termo da tabuada e o adicionava dentro do meu list box. Simples assim. Bom, algumas coisas que você não sabe sobre o for. Olha, na semana passada, eu te falei que essa variável i poderia ser declarada aqui em cima. Porém, eu, Maurício, e a grande maioria dos programadores prefere declarar a variável que controlará a quantidade de iterações do for dentro do próprio for. E por que a gente tem essa preferência? Porque, meus amigos, se a variável i for declarada aqui, ela existirá, ela consumirá memória durante todo o tempo que o botão clique, que o método estiver em execução. Se a variável i for declarada dentro do for, ela então só poderá ser, ela só existirá, ela só consumirá espaço de memória durante o tempo da execução do laço for.
Então, é uma forma, inclusive, da gente racionalizar o uso da nossa memória. Mas olha, se você preferisse declarar aqui em cima, não é o mais adequado. Mas, se você preferisse fazê-lo, você poderia. E aí, obviamente, você só a inicializaria aqui embaixo. Você não mais a declararia, porque a declaração está sendo feita aqui em cima. Bom, meus amigos, nos exercícios em que a gente faz a somatória de um valor, porque na aula passada eu também falei a respeito de somatória com vocês, a gente cria e inicializa a variável somatória com zero. Ora, se o i vai começar com 1, no momento da criação da variável i, eu não poderia inicializá-lo com 1? Ou será que isso vale apenas para variáveis de somatória ou produto? Gente, na verdade, quando eu declaro uma variável, eu posso, no ato da declaração, inicializá-la assim. Então, eu poderia ter declarado i e inicializado esse i com 1. E se eu fizer isto aqui nesse momento, eu não preciso mais fazê-lo aqui. E percebam, eu eliminei um dos elementos do for e não deu erro. Eu não tenho minhoquinha. Ou seja, o for continua válido. Moral da história: qualquer um dos 3 argumentos de um for são opcionais. Eles podem existir ou não. E, gente, existe aquilo que pode e existem as boas práticas. As boas práticas dizem que sempre que possível o for deve ser completo. Ele não precisa ser agora não é e o meu programa funciona perfeitamente, mas ele deve ser para facilitar a vida daqueles que no futuro irão ler e dar manutenção no seu projeto. Aliás, já que estamos falando que os 3 argumentos de um for são opcionais, eu posso retirar esse mais i daqui e posso dizer para ele o seguinte: olha, acabei de calcular um termo, acabei de exibir outro termo, vou voltar no laço de repetição para repetir tudo novamente. Mas antes disso, faça o quê? Antes disso, some 1 em i. Meus amigos, percebam, o for ficou totalmente mutilado. Dos 3 argumentos, restaram-lhe apenas um, mas nada de minhoquinha. E, portanto, esse for será repetido enquanto o i for menor do que 11. Ora, meus amigos, esse for bastante mutilado, como eu acabei de te dizer, é a essência do comando while. Eu estou dizendo que este for deve repetir o laço enquanto o i menor do que 11. Então, meus amigos, o mais apropriado é que devemos substituir o for por um while. Então, meus amigos, tenho aí o segundo laço de repetição, o laço while. Aquele aluno mais observador vai colocar, mas professor, dessa forma o senhor fez o exercício que usava o for usando essa nova estrutura de repetição, usando o while. É isso, professor? É isso. E aí esse mesmo aluno vai concluir, puxa vida, então o while é uma opção ao for.
Exatamente. E continuando na sua dedução, talvez esse aluno conclua: professor, então é uma questão de gosto usar o for ou o while, certo? Não, aí não é certo. Neste caso, no caso do exercício da tabuada, você pode resolvê-lo usando for ou usando while, mas em alguns casos específicos, o for não se aplica. Meus amigos, a tabuada, previamente, eu sabia que eu queria repetir 10 vezes. O exercício da semana passada, o segundo exercício, eu sabia que eu queria gerar 15 termos da série. Ou seja, previamente eu sabia quantas vezes o laço deveria se repetir. Então, nesse caso, a gente deve usar o for. O for é mais apropriado para as situações aonde previamente eu sei quantas vezes o laço se repetirá. Agora, podem haver situações em que eu vou executar uma rotina enquanto o resultado for menor do que 10.000. Enquanto eu não responder não. Então, meus amigos, quando de antemão eu não souber a quantidade de vezes que eu vou repetir o looping, quando a quantidade de vezes que eu vou executar o looping estiver condicionada a uma resposta do usuário, deseja continuar sim ou não, coisas desse tipo, aí a minha opção é pelo uso do while. Ou seja, um while consegue fazer as vezes de um for, porém um for não consegue fazer as vezes de um while. Na verdade, um for é um while mascarado, é um while disfarçado. Bom, meus amigos, aí está o segundo laço de repetição, o laço while. Ok, meus amigos? Legal. E funciona? Ora, isso funciona perfeitamente. Então, agora vamos verificar como é o terceiro laço de repetição. Como funciona um do while. Agora estou com a segunda versão do programa Tabuada. E, meus amigos, percebam que a solução agora não usa o laço while, e sim usa o laço do while. Pois bem, meus amigos, usando o laço do while, eu tenho aqui o deslocamento da condição de teste que antes ficava no começo, agora fica no final do bloco que eu quero repetir. E para marcar o início desse bloco, temos, portanto, a palavra reservada do. Ou seja, a diferença do while para o do while é apenas a posição do while. Em um, ela aparece no começo do bloco. Em outro, ela aparece no final do bloco. Isso dá na mesma? No caso desse exercício, que é muito simples, sim, dá na mesma. Agora, na verdade, eu devo usar um ou outro mediante a minha necessidade. Quando eu uso o while ele vai ser perguntado antes do laço começar. Então, pode ser que o laço nem se inicie, pode ser que o laço nem seja repetido, nem seja executado uma única vez, dependendo da condição testada.
Quando eu tenho um do while, eu executo o procedimento uma vez antes de perguntar pela condição, antes de testar a condição. Ok? Então, o uso do while e do while, ele é muito sutil, vai depender muito daquilo que a gente precise. E, meus amigos, vocês não vão ficar chateados comigo? Nesse momento do curso, com a experiência de 4 semanas de aula, você ainda não adquiriu a sutileza necessária para perceber quando a gente deve usar um, quando a gente deve usar outro. Mas, de qualquer forma, você já sabe da existência das 3 estruturas de repetição presentes no C Sharp. Ok? Bom, antes de fazermos exercício, eu quero mostrar mais um exemplo para vocês. Eu quero trabalhar mais um exemplo com vocês. Então vamos lá. Gente, esse exercício também nos é familiar. A gente também o explorou na aula da semana passada, onde eu pedia para você exibir os 15 primeiros termos da série. Pois bem, meus amigos, quando eu pedia para você fazer isso, você resolveu o exercício através de um laço for. Porque de antemão, logo de cara, eu já te disse, olha, eu quero 15 termos, olha, serão 15 repetições. Então, o for era de uso mais adequado. Hoje, eu vou fazer uma pequena alteração no enunciado. Eu vou pedir para exibir todos os termos da série 2, 5, 10, 17, 26, menores que 1000. A mensagem ela ficou muito grande. Vamos dar uma alargada aqui no nosso formulário. Então, eu agora quero todos os termos dessa série menores que 1000. Ora, meus amigos, o termo geral vai continuar sendo o mesmo. O processo de cálculo é o mesmo. Eu vou exibir alguns termos. Precisarei de uma estrutura de repetição. Porém, eu irei exibir quantos termos? Será que são 8? Será que são 12? Será que é mais do que 15? Eu não sei. Ora, então se de antemão eu não sei quantos termos eu vou calcular, amigo, o tal do for não me serve. Eu terei que me virar com um while ou com um do while. Ok, tudo bem? Então, vamos lá, meus amigos. Já sabemos que o tal do for não vai poder ser utilizado. Eu vou ter que trabalhar com do ou vou ter que trabalhar com while. Bom, então vamos lá. Será que eu vou precisar da variável i? Com certeza, porque essa variável i é a variável que eu uso para calcular o resultado. Só que se eu não vou ter mais o for, essa variável i terá que ser declarada aqui em cima. Então, int i igual a 1. Ora, o i também precisará ser
incrementado, ok? Então, eu, tal qual fiz no exercício anterior, vou trazer o mais i para cá. Pronto, meu amigo, pronto! Ou seja, tenho o meu programa, só que o i é menor que 16. Aliás, antes de discutir esse i, vamos pensar que isso aqui não é mais um for. Isso aqui acabou se transformando em um while. Bom, vamos lá. Gente, i menor que 16 faz sentido? Não, né? Não faz sentido. Por que que não faz sentido? Ora, porque agora eu quero calcular o resultado, eu quero calcular os termos enquanto o resultado for menor do que 1000. Então, penso que eu posso colocar enquanto o resultado for menor do que 1000. Então, enquanto o resultado for menor do que 1000, eu continuo a brincadeira. Gente, estão percebendo que a variável resultado está sendo sinalizada com erro? Qual seria o problema? Ora, eu declarei a variável resultado aqui. Não declarei? Pois é. E, gente, qual é o valor da variável resultado? Nenhum. Não tem. Indefinido. É isso que ela está chiando. Ora, como o resultado não tem valor, ela não consegue verificar se ele é menor do que 1000 ou não. Então, gente, me parece que o while, nesse caso, não é uma boa opção. Talvez melhor opção agora seja o tal do while. Por quê? Porque quando eu for fazer a verificação, eu já terei calculado o primeiro resultado, certo? Ora, vamos ver se esse negócio funciona? Então, vamos lá. Botei. Meus amigos, estou aqui com o programa, já executei, e olha a lista de termos da série sendo exibida. E aí? Funcionou? Meus amigos, eu creio que agora nós temos um problema, né? Não funcionou. Mostrou 1025, quando eu gostaria que ele parasse no 962. Afinal de contas, é para ele mostrar todos aqueles que são menores que 1000. E, na verdade, ele parou quando ele encontrou o primeiro maior do que 1000. Aí você vai dizer, professor, deixa de ser chato, pô, mostrou um a mais apenas. Gente, não é uma questão de ser chato. O enunciado pedia aqueles que fossem menores que 1000. Eu tenho que atender o enunciado. Ou seja, tenho que voltar ao programa e promover algumas alterações. Bom, vamos voltar e vamos ver o que a gente consegue fazer. Meus amigos, primeiro temos que entender o que está acontecendo. Por que ele exibe o 1025 e para? Bom, o valor anterior a 1025, se não me falha a memória, era 962. Ele gerou o resultado 962, exibiu e perguntou. Escuta, 962 é menor do que 1000? É. Ele voltou, gerou o novo resultado, 1025,
exibiu e perguntou: 1025 é menor do que 1000? Acabou, acabou, acabou a brincadeira, certo? Porque 1025 não é menor do que 1000. Só que antes, o 1025 já havia sido exibido. Por quê? Porque eu calculo e exibo antes de verificar se devo continuar ou não. Aí eu tenho certeza que entre vocês existem aqueles que vão dizer: professor, ficou fácil. Mete um if aí e faz o seguinte: se o resultado for menor do que 1000, aí então o senhor exibe no list box, senão não exibe. Quando ele calcular 1025 não é menor do que 1000. Ou seja, ele não vai exibir, vai cair aqui embaixo, vai fazer a pergunta e vai cair fora do laço. Pronto, professor. O problema está resolvido. Amigo, o problema está resolvido. Se fosse uma prova, eu te daria 10. Mas, sinceramente, essa solução não me agrada. Por quê? Porque o 1025, de certa forma, é uma exceção. E esse if, ao ser colocado aqui, resolve o meu problema, mas ele será executado em todas as iterações do laço. Isso vai ter um preço em tempo de processamento. Então, resolve o problema? Resolve. Se fosse uma prova aonde nesse momento eu estou preocupado em avaliar a tua capacidade de resolver problemas e não exatamente a qualidade da solução, eu te daria 10. Mas vamos procurar uma solução mais adequada, gente? Vamos procurar uma solução mais adequada. Então, gente, eu estou calculando e exibindo, calculando e exibindo, calculando e exibindo. E se pura e simplesmente eu invertesse a ordem? Exibo e calculo, exibo e calculo. Eu teria calculado o 962 e exibido. Aí eu calcularia o próximo, o 1025. Ora, calculei o próximo, calculei o 1025. Ora, amigo, o problema já estaria resolvido. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Só que eu acho que está tudo bem. Eu consegui te vender a ideia de que isso funciona, mas o Visual Studio está chiando comigo. Olha só a minhoquinha no resultado. Ele está me dizendo: amigo, ó, como é que você quer exibir um resultado que você ainda não calculou? Porque da primeira vez que eu entrar nesse laço, olha aqui, a variável resultado, ela não foi exibida. Ela não foi calculada, ela não tem um valor. Então, gente, agora eu vou roubar. Agora eu vou roubar. Olha, o enunciado me diz que o primeiro termo da série é 2. Então, o que eu vou fazer? Olha lá, eu vou inicializar o resultado com 2. A minhoquinha sumiu. Então, perceba, eu não estou mais calculando o primeiro termo. Todos os demais termos eu estou calculando, mas o primeiro termo, não, eu estou definindo. Só que aí vai ter um problema. Quando eu for calcular o próximo termo, o i ainda estará valendo 1, e já é o segundo termo, porque o primeiro foi dado. Então, eu penso que se eu inverter a ordem e fizer esse mais i antes de calcular o novo termo, aí eu penso que nós teremos sucesso. Pois bem, agora eu vou executar o programa e torcer para que tudo isso realmente funcione. Vamos lá?
Olha lá, meus amigos, programa executado e agora eu obtive sucesso. O último termo é o termo 962, ou seja, funcionou. Ok? O professor é complicadinho, né? Gente, para mim, com décadas de experiência em programação, eu não posso concordar com você. Eu acho que isso é básico. Mas calma, não foi básico para mim a primeira vez que eu vi esse tipo de coisa. Da mesma forma que não foi básico para mim fazer uma somatória a primeira vez que tive que fazê-la, muito menos calcular um produto de vários termos quando tive que fazê-lo. Não foi básico para mim entender que uma variável somadora deve ser inicializada com zero e que uma variável que registra um produto deve ser inicializado com 1. Mas fato é que isso é básico. E, meus amigos, é por isso que eu estou perdendo o nosso valioso tempo de aula mostrando esses, entre aspas, detalhes para você. Ok? Tenho certeza que depois que você fizer a lista de exercícios, que você repetir o raciocínio por 3, 4 vezes, isso lhe parecerá tão básico quanto parece a mim hoje, nesse momento. Ok? Então, amigos, agora é a hora que eu me recolho e que você começa a trabalhar de fato na solução dos exercícios que eu irei te cobrar. Então, vamos lá. Normalmente, eu não volto ao final das nossas aulas, mas hoje é diferente. Eu tinha que voltar para desejar um feliz Natal a todos vocês. Aliás, não somente a vocês, mas aos seus familiares, aos seus queridos. E junto com os meus votos de Feliz Natal, eu vos desejo um grande 2021. Aliás, gente, acho que nunca desejamos tanto um novo ano, né? E que nesse novo ano tenhamos muita saúde para aproveitá-lo plenamente, para aproveitá-lo intensamente e que tenhamos inteligência, sabedoria para não retomarmos as nossas rotinas, mas para melhorar as rotinas que tínhamos antes, para melhorar a nossa qualidade e o nosso ritmo de vida. E agora a mensagem principal. Graças a Deus, vivemos um clima de otimismo nesse final de ano. Acreditamos que em 2021 finalmente estaremos livres desse Covid. Mas, gente, ainda não acabou, tá? O vírus ainda está aí, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo. Então, juízo nas festas de 2021, para que, depois de passado tudo isso, 2021 possa realmente ser uma festa. Um abraço enorme e até 4 de janeiro, quando estaremos de volta. Um abração, gente. Até lá.